porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos falando sobre Um Mês para Viver, o nosso projeto envolvendo várias igrejas presbiterianas, não só em Valadares, mas também aqui na nossa região. E nós chegamos ao nosso último programa com o nosso último tema. E nada melhor do que falarmos sobre deixar um legado. Que tipo de legado você está deixando para sua família? Se você é ministro do Evangelho, que tipo de legado você está deixando no seu ministério, nas suas amizades, nos seus relacionamentos? Então é sobre isso que a gente quer falar. E eu recebo aqui hoje um dos pastores cuja igreja está participando do nosso projeto, participou este mês do nosso projeto, o pastor Samuel, que mais uma vez está aqui com a gente e a gente vai poder conversar sobre esse tema tão importante. Bom, Samuel, já é a segunda vez que você vem aqui. Isso. Mas só lembro pro pessoal aí de qual igreja que você tá, para quem já viu há muito tempo, lembrar, né, quem é o Samuel. Sim. Eu sou o pastor Samuel de Oliveira, eu sou da igreja presbiteriana Luz no Vale, no bairro Santo Agostinho. Então, sou pastor presbiteriano há 17 anos. 17. Estou aí na cidade já durante todo esse período. Amém. A gente trabalhou esse mês inteiro, né, nosso último programa. Inclusive, hoje vai ter o culto na Praça dos Pioneiros. Isso. A gente não pode esquecer desse detalhe. Hoje tem o culto na Praça dos Pioneiros, com todas as igrejas que participaram nesse grande encontro, né, final do nosso projeto. E ao longo desse período a gente falou muito sobre se você tivesse 30 dias para viver, o que você faria.
E a gente está terminando hoje com o legado, deixar um legado. Só para quem nos acompanha já entender a relação disso com a vida cristã, o que significa deixar um legado e o que realmente isso significa com relação à nossa vida com Deus? Reverendo João, o legado que nós precisamos deixar é mais do que um comentário, uma fama, uma estima que as pessoas terão com a nossa partida. Legado necessariamente implica na história que vão contar de nós, no impacto que nós tivemos nos relacionamentos em que mantivemos aqui em nossa vida, e mais que isso, no caráter cristão, nas marcas de Cristo que puderam ser evidenciadas em nossa vida, em nosso meio, em nossa caminhada com as pessoas. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de compreender verdadeiramente o sentido de um legado, pensando nas coisas que podemos deixar, nas situações que podemos prover a familiares e amigos, quando na verdade nós precisamos deixar exemplo, testemunho. Sim. E o legado tem a ver necessariamente com isso, com as evidências de Cristo, do caráter de Cristo em nós, testemunhando na vida das pessoas. Não tem muito a ver com herança Não. financeira, né? Deixei para minha família tudo que eles precisam para passar o resto da vida. É mais do que isso, então. Até porque todas as questões materiais, elas passam, elas transitam de mão em mão. Nosso legado, ele não está na herança em si, mas está no caráter que nós vamos transmitir e, mais que isso, na necessidade de mostrar às pessoas que a vida tem um propósito maior que este mundo. Se temos um limite, como nós já temos tratado ao longo de todo esse mês, né? Temos um limite do nosso tempo aqui, os nossos dias são breves, são curtos. Nós precisamos aprender a remir o tempo que aqui temos e quando remimos esse tempo, nós vamos aprender a dar importância ao que mais vale, que é fazer a vontade de Deus, estar à presença dEle, impactar as pessoas de maneira que elas percebam a graça, a misericórdia, o favor, o amor do nosso Senhor, e somente vai ser possível se nós deixarmos essas marcas para serem lembradas pelas pessoas que aqui ficarem. Eu brinco lá em casa que eu não falo para os meus filhos assim, ó, não tem muito o que deixar para vocês não, mas pelo menos que eu puder ensinar para vocês guardarem pelo resto da vida já tem um... A gente vai falar um pouco, né, sobre o legado na família e no ministério, mas é muito mais do que esses bens passageiros, né? É algo maior e até a própria Bíblia traz pra gente muitos exemplos disso. O livro Um Mês para Viver traz alguns exemplos, mas a gente conversou e existem muitos outros dentro da Bíblia, já que a gente está falando de vida cristã, né? E o legado na vida cristã, quais exemplos alguém poderia encontrar, por exemplo, nas Escrituras sobre pessoas que se preocuparam com isso? A gente fala muito de passar o bastão, né, para frente e deixar um legado para alguém. Nas Escrituras nós temos muitos exemplos disso, de pessoas que deixaram um legado. Falo que de Gênesis a Apocalipse nós podemos ver tais exemplos assim de maneira muito clara sendo apresentado para nós. O livro Um Mês para Viver, ele apresenta o exemplo de Paulo, de Moisés, na forma com a qual eles trabalharam os seus sucessores, mostrando aquilo que era importante para ser seguido, ensinado e passado às gerações futuras. Paulo ensinando os jovens pastores, Tito e Timóteo. Nós vemos Moisés tendo Josué como seu servo ali e ajudante, entendendo e percebendo a direção com a qual Moisés dava ao povo. Mas se nós formos a Gênesis, nós vamos ver Enoque que andava com Deus a ponto do Senhor tomar para si. E isso as Escrituras falam, esse legado de intimidade que ele teve, que marcou não apenas a geração dele, os dias dele, mas nos marca até hoje deste exemplo. Quando nós olhamos para o próprio Noé, pregador da justiça num tempo de corrupção, imoralidade, desprezo da vontade de Deus. Louco, né? Um louco aos olhos do mundo, gente, mas pregando a justiça de Deus. E para nós hoje nós vemos a importância deste exemplo que ficou e as suas obras nos falam até hoje. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, e ali nós temos uma extensa galeria da fé, Sim. homens que demonstraram uma confiança
tão plena na palavra do Senhor que, por vezes, foram vistos como loucos, por vezes foram vistos como pessoas fora da realidade, perseguidos por causa do Evangelho, mas mantiveram a sua confiança em Deus. E esse legado persiste, essas obras chegam a nós de uma maneira que nos motiva também a viver com a mesma abnegação, com o mesmo amor, enfrentando as adversidades, entendendo que o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus, independente das circunstâncias, do tempo em que vivemos, mas vivendo no nosso tempo para Deus. E eu acho interessante, lá em Hebreus, eu acho tão bonita a maneira como o autor fala dessas pessoas, assim, mundo dos quais, não, pessoas... Dos quais o mundo não era digno. Não era digno. E é bonito isso demais. Pensa assim, o mundo não era digno dessas pessoas, nem do legado que elas deixaram, mas exemplos de fé, né, de confiança, e que deixaram marcas profundas, né? Alguns nomes não aparecem, mas o autor fala de pessoas realmente perseguidas pelo Evangelho. De maneira pessoal, assim, na história, tem alguém que... na história da igreja, tem alguém fora das escrituras que impactou a sua vida com o legado dela? Alguma leitura que você fez de história de alguém, né, da igreja? Dentro da nossa tradição reformada, a própria pessoa e figura do pastor João Calvino, ele é uma demonstração de um homem que não queria holofotes, não queria prestígios, foi compelido e constrangido a permanecer em Genebra, e quando as pessoas falam de Calvino, às vezes elas não sabem este contexto, essa história. Farel, ele... Só na eleição... Isso, e Farel, ele quase que obriga Calvino a permanecer em Genebra, e queria ir para Estrasburgo, queria apenas estudar a palavra de Deus, queria apenas escrever e se deter nos assuntos teológicos, mas nós vemos como que a providência do Senhor o conduziu àquela cidade, e por meio da sua vida, uma cidade foi transformada, costumes iníquos foram quebrados naquela cidade, houve uma transformação social, econômica, educacional, e que se estendeu por toda a Europa. Então, um homem que, submisso à vontade de Deus, entendendo o propósito do Senhor, entendendo que a sua vontade não iria prevalecer diante daquilo que Deus o havia chamado, ele então se entrega à sua missão e dedica a sua vida. Dedica a sua vida de uma maneira muito enfática ao estudo, ao ensino, à administração de uma cidade. E aí nós vemos que aquele período o protestantismo floresceu e se espalhou através de toda a Europa, chegando à Escócia, França e tantas outras nações por meio da escola que Calvino estabelece ali em Genebra. E um legado que vai reverberando, né? Sim. Ao longo da história, nós somos presbiterianos, a gente tem um legado, Sim. Foi Simonton, né? E John Knox estuda na escola de Calvino e leva, então, as ideias reformadas para a Escócia, e lá tem todo o movimento, e assim nasce o presbiterianismo, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, e aí nós percebemos que o legado é mais do que apenas prestígio. Uhum. São vidas, são histórias, são acontecimentos que ecoam através do tempo e que nos tocam de uma maneira a motivar a seguir o caminho do Senhor. E assim, pensando, a gente fala de personagens, né? Eu sou fã do John Knox, quis ler coisas sobre ele e acho muito interessante a ideia da fraqueza, né? E ao mesmo tempo um homem tão forte, né? Para nós aparentemente tão forte, mas cheio de fraquezas. E aí nós temos também a nossa possibilidade de deixar um legado, né? Para quem acompanha a gente assim, na prática, às vezes a pessoa está assistindo e fala, tá, essas histórias são bonitas na Bíblia, na história da igreja, mas como eu posso começar a construir o meu legado hoje, no dia a dia? E aí a gente pode falar sobre família, ministério, amizades e por aí vai. Como é que alguém começa a construir um legado? Eu entendo que para começar o legado, precisa reconhecer quem nós somos. Somos fracos, somos dependentes. E é interessante quando você fala de John Knox, que tinha muitas fraquezas, muitas debilidades, mas ele sabia de onde que vinha a força que poderia sustentá-lo. Tanto que ele ora incessantemente para que Deus o concedesse a Escócia ou ele morreria. Sim. Então, nós precisamos partir da intimidade com Deus. Nós somente vamos deixar histórias boas a serem contadas e a inspirar outras vidas
com a profundidade com a qual o nosso relacionamento com Deus é demonstrado. Então precisamos buscar, conhecer, viver na presença do Senhor, e uma vez tendo esse compromisso pessoal, isso irá irradiar em nossos relacionamentos. E o primeiro lugar é na nossa casa, na nossa família. Sim. Quanto mais eu busco a Deus, melhor eu vou ser pai, melhor eu vou ser um esposo. Quanto mais eu busco a Deus, melhor eu vou ser um servo, um profissional. E aí eu vou chegar na minha área de atuação, e às vezes nós pensamos no ministério apenas um ministério pastoral, mas a vocação do Senhor para as profissões é para que a exerçamos para a glória dele. Então, na minha empresa, no meu emprego, no meu trabalho, eu vou estar irradiando a glória de Cristo, vou estar impactando de maneira direta a sociedade, mas eu começo a deixar o legado quando eu passo a entender que o meu compromisso tem que ser genuíno, sincero, entendendo a minha debilidade e buscando a força no Senhor e no seu poder, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu assim, você falou até de trabalho, às vezes a gente pensa muito só na família, né, como legado, mas a gente convive muito tempo com quem a gente trabalha também. Sim. As pessoas, eu lembro da aposentadoria do meu pai, e ele trabalhou num banco, né, público a vida toda, né, praticamente. E eu lembro da despedida dele e dava pra ver, assim, um legado sendo deixado. E é tão bom, né, encontrar pessoas falando assim, eu conheci seu pai, e ver o bom legado deixado, né, daquele período que ele permaneceu. Na sua vida pessoal, você tem algum testemunho particular de algum legado deixado a você que te marcou, assim, na família, no ministério, que te marcou profundamente? Alguns exemplos, às vezes, nós mantemos em nossa vida, mas um que é mais recente, digamos assim, e repercutiu mais na nossa região, é o legado de ministério que o reverendo Adão Carlos exerceu em nossa região, em nosso concílio. Nós somos do presbitério Rio Doce, e o reverendo Adão Carlos, ele marcou não apenas a cidade de Valadares, a cidade da qual ele é filho, Itabirinha, a cidade de Campinas, na qual ele foi pastor e ali diretor do Seminário Presbiteriano do Sul, mas ele marcou a região por meio de um ministério abençoado, dedicado. E em um dos cultos nos quais nós celebramos a jubilação dele, lá na Igreja Presbiteriana de Itabirinha, na qual nós estávamos ali presentes em presbitério, na igreja da qual ele é membro e foi enviado ao presbitério, eu pude perceber, assim, o legado daquele homem, não apenas naquela cidade, mas na vida de cada pastor que pertence ao nosso concílio. Em cada um que passou pelo relacionamento com ele, como que ele deixou as suas marcas em cada momento. E isso é inspirador, isso nos dá alegria de percorrer o caminho, completar a carreira, guardar a fé, entendendo o bom combate que temos, deixa frutos abençoadores para outras vidas. Eu estive no que eu teve na primeira igreja. Sim. E eu lembro desse domingo, foi impactante para mim também, porque eu acho que eu não tinha visto ainda um momento daquele de jubilação, né? E ele chegou a dizer lá em Itabirinha, dentro das pesquisas que ele fez, que a cada 10 pastores que formam, 3 chegam ao final com jubilação. 3. A cada 10? 10. Uau. E aí ele diz que acontece muitas coisas, falecimento, abandono ministerial, acontece muito frequentemente, principalmente nos primeiros 7 anos de ministério. E completar essa carreira, chegar aos 70 anos para ser jubilado dentro da IPB, depois de mais de 30 anos, no caso dele, quase 30 anos de ministério, é uma bênção. E aí a gente começa a fazer as contas, lembrar de pessoas que estavam conosco, que hoje não estão, e a gente percebe que o legado vai além dos sonhos, é a realização de uma vida, de uma história. Eu fiquei muito impactado, eu lembro de ter olhado para ele lá na frente, pensado assim, eu acho que esse é o tipo de legado que eu gostaria, de chegar até o final fiel, né?
Porque é interessante você pensar, e a gente fica até feliz, né? Que eu tô com 10 anos de ministério, você tá com 17, e dos 7 nós já passamos. Sim. Então, assim, Estamos caminhando. pode ser que a gente tenha sucesso, né, no final, mas isso depende da graça de Deus. Mas eu lembro de ter olhado ele lá na frente, pensado assim, eu quero chegar assim, né? Chegar, completar a carreira e fazer isso com fidelidade, né? Servindo ao Senhor. E esse que é o ponto do sucesso ministerial. Aham. É servir com fidelidade até o fim. E a palavra de Deus diz, né? O que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Isso. Então, enquanto o Senhor nos der força, e o quanto nós tivermos a possibilidade de nos mantermos fiéis, a receita do sucesso de um pastor, de um ministro, de um servo do Senhor neste mundo. E até dentro da família, né, também vai impactar muito os nossos filhos, nossa fidelidade, nossa esposa, nossos colegas de trabalho, deixar um legado. A gente poderia ficar aqui até, sei lá, mais uns 3 programas falando de legado e pensando em bons exemplos que a gente poderia dar para os nossos filhos, para a nossa família, e talvez seja a maior riqueza que a gente pode deixar no fim das contas. Tudo vai passar, mas os nossos filhos vão lembrar de coisas que talvez a gente deixou para eles, que vai trazer uma grande transformação para eles no futuro, né? E aí eu quero aproveitar, né, que a gente tá chegando no final, colocando já essa parte da família diante de você. Vou te fazer uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo, tá? Só que a sua, ela tem 2 partes. Eu ganhei o dobro. Porque você é o último, então eu ganho as 2 partes. Você vai tentar juntar elas. Primeiro, se o Samuel tivesse 30 dias para viver, o que ele faria? E que tipo de legado você gostaria de deixar? Se eu tivesse apenas 30 dias para viver, Isso. eu continuaria a pedir ao Senhor que me ajudasse a me manter fiel. Me manter fiel à sua palavra, me manter fiel à sua direção, o seu direcionamento, me manter fiel como pai, como marido, como filho, como irmão, como pastor, como servo do Senhor. E porque muitas vezes a gente, quando pensa que o tempo está acabando, nós queremos fazer muitas coisas, quando na verdade nós devemos só fazer uma, que é agradar a Deus. Eu pedi ao Senhor, me ajude a continuar sendo fiel naquilo que o Senhor me confiou. E a segunda parte da pergunta... Qual legado você gostaria de deixar? Eu gostaria de poder falar como João escreveu lá na 3ª carta dele, no versículo 14. Que eu possa ter uma alegria como João tinha, de saber que os seus filhos andavam na verdade. Então, o maior legado que eu gostaria de deixar é que as pessoas com as quais eu me relacionei, pastoreei, caminhei, quer sejam os meus filhos naturais, Samuel e Saulo, quer sejam meus filhos na fé, quer sejam as ovelhas que o Senhor me permitiu cuidar ao longo do meu ministério, a minha alegria seria saber que a fé que eu compartilhei, essas pessoas permaneceram nela. E aí a minha obra, e aí a minha gratidão a Deus por aquilo que eu pude fazer, para mim seria completa. E teve sucesso. Sim. É um bom legado. Eu acho que esse é o mais importante. Eu acho que nesse último programa, imaginar que essa vida bem vivida é deixar um legado de fé, de compromisso com o Senhor e fidelidade com Ele. Sim. Muito obrigado, Samuel, por você ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. E nós terminamos com você a nossa jornada aqui de 5 programas até esse último sábado de maio sobre esse tema que causa um grande impacto na gente, mas de pensar que eu estava ouvindo isso em algum filme. Todo mundo teve um último dia antes de morrer, né? Então a gente tem que viver cada dia debaixo da graça de Deus e buscando deixar esse legado de fidelidade ao Senhor. Então, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez. Deus te abençoe no ministério. Em nome de Jesus. E você ficou com a gente até aqui, e também o meu agradecimento. E hoje nós temos um encontro muito especial. Se você é de Governador Valadares ou da região, nós vamos estar na Praça dos Pioneiros. Vai ter um grande encontro essa noite, ali no centro da cidade.
e você é nosso convidado. E ali você vai poder conhecer todas as igrejas que participaram e ter um momento também de cânticos, de adoração, de ouvir a palavra. Vai ser uma grande alegria receber você ali com a gente. E Deus te abençoe. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima. Nas estradas tortuosas encontrei um farol. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.